Seu bebê já está grandinho e você tá sentindo que chegou a hora de desmame, mas morre de medo de fazer ele sofrer? Hoje eu vou compartilhar com você dicas valiosas que me ajudaram a fazer um desmame tranquilo aqui em casa. Pra quem não me conhece, meu nome é Karine e eu tenho um filho chamado Benjamin de 1 ano e 10 meses. Quando ele tava com 1 ano e 8 meses, eu descobri que eu tava grávida de novo. O primeiro sintoma que eu senti foi meu peito muito dolorido, tava sendo um tormento ao aumentar. E foi a partir desse momento que eu decidi fazer o desmame. Sendo que eu já tinha tentado fazer o desmame outra vez e foi assim um pesadelo. Por quê? Eu decidi desmamar ele assim, de um dia pro outro eu parei de desmamar ele. E assim, ele sofreu muito, ele ficou tipo 2 noites chorando sem parar. Então eu parei pra pesquisar um pouquinho e aí eu descobri o desmame gradual gentil. E foi isso que eu fiz aqui em casa com esses passos que eu vou passar pra você agora. A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer horários de mamada. Benjamin mamava em livre demanda, ou seja, ele queria mamar a todo momento do dia. O que eu parei para analisar foi o seguinte: qual é a hora do dia que ele mais precisa do meu peito? Benjamin sempre dormiu no peito, então eu estabeleci que os únicos momentos no dia que ele ia mamar seria antes da soneca da tarde e antes de dormir de noite. Estabelecido isso, foi o que eu fiz durante a nossa rotina. Eu comecei a praticar a rotina dele direitinho. Se ele me pedisse pra mamar em outro momento, eu distraía ele de alguma forma. Eu dava lanche pra ele, eu brincava, botava pra assistir TV, qualquer coisa que tirasse o foco de mamar. E aí, quando chegava a hora da soneca, eu dava mamar pra ele, ele dormia no meu peito e a gente seguia com a rotina. Na hora de dormir, a mesma coisa. Eu fazia a rotina noturna dele, dava mamar e ele dormia e ele ainda mamava a madrugada inteira. A gente faz cama compartilhada, então ele ficava a noite toda mamando. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo que eu tomei foi eliminar a mamada do dia e ensinar Benjamin a dormir de outra forma. Esse foi um passo complicado, porque comigo ele não queria dormir de jeito nenhum de outra forma se não fosse no peito. Com o pai dele, ele dormia ninando. O pai dele botava ele no colo, ninava ele e ele dormia de boa. Comigo não tinha conversa. Ele chorava, pedindo peito e não dormia, não se acalmava. E aí eu parei pra pensar, qual é a outra forma que Benjamin se acalma sem ser o peito? E é aí que tá a dica de ouro. Encontre alguma coisa que seu filho se acalma que não seja o peito. No meu caso foi a música. Benjamin fica super tranquilo com música, com eu cantando ou ele ouvindo uma música. Então foi isso que eu coloquei na hora da rotina dele, da soneca. Eu escolhi um CD que eu gostava muito com música tranquila, botava esse CD e aí eu pegava no colo e ia ninando e cantando a música pra ele. Ele, no primeiro dia, ele resistiu demais, ele chorava, ele gritava pedindo peito e eu continuava lá cantando, tava ele no ombro, ninando, ele cantando. No primeiro dia, demorou 40 minutos pra ele dormir, praticamente o CD inteiro, e eu tava exausta quando ele finalmente dormiu. E aí ele dormiu, né, durante a soneca da tarde e de noite eu continuei fazendo ele dormir no peito, eu só tava mudando essa mamada do dia. Quando foi no dia seguinte, eu fiz a mesma coisa. Não dei mamar durante o dia. Quando chegou na hora da soneca dele, eu botei a música e continuei ninando ele. No segundo dia, ele já demorou menos pra pegar no sono. Ele demorou uns 10 minutos pra pegar no sono só. Também reclamando, chorando, pedindo mamar. Mas eu fui firme, continuei cantando e ninando ele. E aí ele dormiu com 10 minutos. No terceiro dia, pasme, na segunda música ele já estava apagado. Ele já tinha entendido que não ia ter mais mamar, que ele teria que dormir no meu colo, e aí na segunda música ele já estava super relaxado e tinha dormido. Fiquei fazendo isso durante uma semana. Durante a soneca do dia eu fazia ele dormir desse jeito, sem peito, e continuava dando peito pra ele de noite e na madrugada. Depois de uma semana fazendo isso, nas sonecas da tarde, quando chegava a hora, ele já tava lá no meu DVD, pedindo pra colocar música e pedindo meu colo pra dormir. Ele tinha esquecido completamente do peito. Quando ele chegou nesse estágio de que tinha entendido que não ia ter mais peito durante o dia, eu fui pro terceiro passo, que foi tirar a mamada antes de dormir. Essa daí eu deixei com o papai, porque eu tava fazendo faculdade durante a noite e eu não tava botando ele pra dormir, então quem tava botando o papai. O papai fazia todo o ritual dele da noite, que era tomar banho, ia desacelerando ele, ia pro quarto, deixava tudo escuro e fazia ele dormir no colo. Como eu disse, pra ele era super tranquilo isso, porque Benjamin dormia muito bem no colo dele.
Então eu deixava isso com ele. Só que quando acabava a minha aula, que eu entrava no quarto, como a gente fazia cama compartilhada, ele ficava a madrugada toda mamando no peito. Então a gente tava assim, né? Tava sem peito durante o dia inteiro, tava sem peito na hora de dormir à noite, mas a madrugada inteira ele ainda mamava. E aí eu deixei rolar isso porque eu sabia que o desmame noturno ia ser muito difícil. Eu tava grávida, muito cansada, e aí eu fui deixando rolar até que ele entendesse essa rotina bem. Eu acho que eu fiquei um mês nessa rotinazinha, que ele já não mamava durante o dia, nem antes de dormir, só mamava durante a madrugada. Quando eu percebi que nós dois estávamos prontos, eu parti pro quarto e o último passo, que foi o desmame noturno. Na noite que eu decidi fazer o desmame noturno, o papai botou ele pra dormir, como eu tava fazendo todos os dias, e aí ele dormiu. Quando ele acordou de novo procurando o peito, eu simplesmente falei assim pra ele: bem, não tem mamar hoje, pode voltar a dormir. É claro que ele chorou, pediu mamar, tentou levantar minha blusa, mas eu fui firme com ele, botava ele na posição de dormir de novo e falava: bem, não tem mamar hoje, pode voltar a dormir. E ele resistindo, eu ficava fazendo carinho nas costas dele, sempre repetindo essa frase, falando: volta a dormir, volta a dormir. E aí, na primeira noite, como é sempre mais difícil, ele deve ter ficado tipo umas meia hora nessa, até que ele simplesmente cansou e voltou a dormir. Aí ele dormia por um certo período de tempo, acordava de novo procurando o peito, e eu sempre fazia a mesma coisa, sempre firme com ele. Falava: filho, não tem mamar hoje, volta a dormir. E aí ele resistia um pouquinho, e aí ele voltava a dormir. Na primeira noite ele deve ter acordado umas 5 vezes, até amanhecer o dia. Mas eu sempre agia da mesma forma, repetindo essa frase pra ele, e não dei peito pra ele de jeito nenhum. Na segunda noite ele foi acordando menos, mas sempre acordava, e eu sempre repetia a mesma frase pra ele. Na terceira noite foi acordando menos ainda, até que uma certa noite que eu não contei, ele não acordou mais. E aí, quando eu menos esperei, Benjamin tava desmamado. Bom, esse foi o meu relato de desmame. Eu achei que foi muito mais tranquilo do que eu esperava, porque como a gente construiu uma coisa com ele, nem ele nem eu sofremos com esse processo. E eu espero que muito que essas dicas tenham ajudado você. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma mãe que você conheça que tenha dificuldade de fazer um desmame. Um beijo e até a próxima!